O senhor conhece um pouco da Maria de Araújo? Ela foi a que participou do milagre junto com o Padre Cícero, né? A Beata de Araújo foi uma pessoa muito chegada ao Padre Cícero, né? Olha, eu já ouvi muito falar sobre a Beata Maria de Araújo. Eu conheço um pouco da história do Padre Cícero, desde a época de meus pais, meus avós. Uma pessoa boa, bom coração. Você sabe que a cidade de Juazeiro só é assim hoje em dia por conta do milagre que moveu inúmeros fiéis para cá. Você acha que a Beata teve a sua parcela de participação na construção da cidade e na proliferação do milagre e da história do Juazeiro? Ela não tem um reconhecimento que o Padre Cícero teve, né? Exatamente. Porque de qualquer maneira a história é do Padre Cícero, né? Mas acompanha as graças dela também, a história dela. Olha, eu não sei contar não, mas eu ouvi falar assim sobre esse milagre. Claro, com certeza, porque se não fosse por ela, não teria acontecido o milagre, porque na minha visão, o milagre foi com ela e não com o Padre Cícero. Com o Padre Cícero. E o senhor sabia que o túmulo dela no Socorro foi violado? O que é que você acha sobre o apagamento da história da Beata hoje em dia? Eu não sei não, porque negócio de igreja é um segredo, né? Eu acho uma coisa triste, porque é como eu falei, para mim o milagre foi por causa dela. Então, você não mostrar a realidade, o que acontece e, tipo, ofuscar a verdade, eu acho isso um pouco ruim. Mas Juazeiro hoje só é Juazeiro dessa maneira que tá aí, mas o Padre Cícero. No dia 20 de julho, foi um dia de sexta-feira, foi um dia 20 de julho, foi um dia de sexta-feira, foi embora meu padrinho da matriz de Juazeiro. Sou Dona Maria do Horto, venho do Ceará, trazendo alegria. No dia 1º de outubro de 1943, nasce Maria José Inácio, mais conhecida como Maria do Horto, em Pacatuba, Sergipe. Mas foi aqui, no Cariri Juazeirense, onde ela fez a sua história. Sou sergipana, Pacatuba, Estiva do Raposo. Trabalho de Aracaju. Estiva do Raposo, Pacatuba, Sergipe. É o povoado, um lugar pequeno, né? Meio moda sítio. A partir dos seus 15 anos, ela começou a participar de romarias, que, em meio às mesmas, conheceu os benditos. Após a morte da sua mãe, ela foi morar em São Paulo, mas nunca parou com seus costumes de romarias. Todo ano ela estava aqui em Juazeiro. Após 35 anos de idas e vindas, em 1987, ela resolveu ficar de vez e morar em Juazeiro. Meu bem amado, o quê? Só não quero lhe perder, você, meu bem amado. Cuidado, 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 meu bem. O que eu fiz com a formiguinha, faço com você também. O quê? O que eu fiz com a formiguinha, faço com você também. Cuidado, cuidado, menino ingrato. Se eu lhe pegar com outro, benzinho, eu lhe mato. O quê? Se eu lhe pegar com outro, benzinho, eu lhe mato. O quê? Se eu lhe pegar com outro, benzinho, eu lhe mato. O quê? Se eu lhe pegar com outro, benzinho, eu lhe mato. O quê? Se eu lhe pegar com outro, benzinho, eu lhe mato. O quê? Se eu lhe pegar com outro, benzinho, eu lhe mato. O quê? Se eu lhe pegar com outro, benzinho. O quê? Se eu lhe pegar... Eu tenho medo de pegar no instrumento e, né? Eu lavo roupa, ganho pouco, né? Lava, né? Vocês lá abaixo por cima, vem. Graças a Deus, nunca passei fome, graças a Deus, né? Graças a Deus. Essa que você tá vendo aí é a Ana Verônica Barbosa Isidório, mulher, preta, LGBT, nordestina. Ela é graduada em Geografia pela Universidade Regional do Cariri.
e é pós-graduada em Cultura Popular, Arte e Educação do Campo pela Universidade Federal do Cariri. Ela atua principalmente nos temas de relações e diversidade de gênero, feminismo, prevenção e combate à violência contra a mulher, relações étnico-raciais. Mas eu acho que é melhor deixar que ela mesma se apresente para vocês. Olá, eu sou Verônica Isidório, Ana Verônica Barbosa Isidório. Eu tenho 42 anos, sou do município de Crato, no interior do Ceará, e sou militante do movimento de mulheres na Frente de Mulheres do Cariri. A senhora pode contar um pouco para a gente da história, como a senhora chegou a ser militante, no lugar que a senhora está hoje? Então, eu estou com 18 anos de militância, né, no movimento de mulheres, movimento negro e LGBT aqui na região. E a gente vai entrando dentro desse espaço a partir da universidade, né? Quando eu entrei na universidade, no curso de Geografia, né, na URCA, eu conheci o movimento estudantil e já fazia algumas militâncias, mas muito tímido ainda, muito pouco. Quando eu me formei, aí eu fui trabalhar numa ONG chamada ACB, que trabalha com desenvolvimento rural sustentável. E lá a gente conseguia perceber que havia uma lacuna do trabalho assim, muito grande com relação à participação das mulheres. E, por vezes, a gente ia para as comunidades rurais e não conseguia encontrar com as mulheres nas reuniões, né, porque as reuniões eram sempre em horários extremamente complicados para a participação das mulheres, horários que elas estavam na lida do dia a dia da casa, do cuidado com a casa, com as crianças. Isso dificultava muito. Por quê? Porque o espaço da organização política, ele sempre foi um espaço que foi negado para nós. E elas não poderem estar nesse momento, nesse espaço, isso era um incômodo muito grande para nós, para mim como mulher. Então foi aí que eu fui percebendo a necessidade da gente abrir esse espaço e reformular as ações e as estratégias para que as mulheres pudessem participar. E aí a gente entra nesse movimento, acho que mais ou menos em 2007, 2008, mais direcionado para as mulheres. Em seguida que a gente consegue, no contato com as comunidades negras e quilombolas da região do Cariri, e o GRUNEC, né, que é o Grupo de Valorização Negra do Cariri, que existe desde 2001, a gente consegue fazer esse recorte de raça, né, e compreender que havia a necessidade de um debate mais aprofundado e específico sobre a participação das mulheres negras, né? Éramos todas mulheres, mas a gente tem especificidades, né? Como mulheres negras, como mulher LGBT que sou. Então, tudo isso vai se ampliando no decorrer dessa luta, né? Desse percurso. Aí eu entro no Conselho dos Direitos da Mulher Cratense como apoiadora, depois eu participo de 2 gestões como presidenta do Conselho, né, do Crato, e em 2014 a gente cria a Frente de Mulheres, né? A Frente de Mulheres é uma frente anticapitalista, antirracista, antimachista e anti-LGBT-fóbica e de esquerda, né? É importante a gente dizer que a gente tem um posicionamento de esquerda, porque o diálogo com a direita não é um diálogo que contemple as nossas demandas, né? Uma direita muito conservadora, uma direita que tem a percepção de uma mulher que não pode estar participando dos espaços públicos com voz, né? Com proposições. Então, assim, o projeto de direita é um projeto de extermínio da população negra, das mulheres, da população LGBT. Nós queremos estar dentro da política, construindo, participando dela, desconstruindo, né, o que a gente não concorda e propondo aí uma nova possibilidade de se falar sobre política nesse país, né, a partir da nossa voz e do nosso corpo. Então a gente tem conseguido, acho que o assassinato de Marielle foi um ponto que marcou, né, um divisor mesmo de água da participação das mulheres negras na política. E a gente consegue ver no Brasil um crescimento muito grande da participação das mulheres negras na política a partir do assassinato de Marielle, o que infelizmente nos deixou assim com um vazio muito grande e questionando assim sobre essa participação. Foi quando a gente decide que a gente vai se fortalecer nos grupos. A minha palavra é a palavra de mulher, mas vale. Não é só a palavra de homem que vale, não. Professora, a senhora falou bastante sobre o lugar da mulher negra na política, que tem que achar esse lugar,
que a gente realmente precisa valorizar esse lugar nas mulheres em geral, nas mulheres negras, nas pessoas LGBTs. Qual é o maior desafio, assim, ou maiores desafios que a senhora acha na hora de incentivar as pessoas a votarem nessas pessoas, a votarem nessas candidatas e candidatos? Nossa, essa pergunta é muito boa, assim, a gente, embora venha fazendo esse debate, né, a nível nacional, aliás, a nível internacional, América Latina, Brasil e Cariri, né, sobre essa participação das mulheres na política, ainda a gente encontra muitas travas, né, são muitos os desafios, né. Há uma construção no imaginário brasileiro, principalmente, de que a política não é o nosso lugar, né, a mulher para ser a cuidadora, a de casa, a do lar, então o espaço público não é o espaço da mulher. Então é estranho quando as mulheres nos veem, ao mesmo tempo que os olhos delas brilham quando a gente está falando no microfone, na rua, há uma rejeição a esse corpo à frente da política. Então há um descrédito ainda, mas que ele é provocado pela estrutura machista e misógina com a qual a política brasileira é feita, né? Uma política que é feita por homens brancos, heterossexuais e ricos. Então, se você não é homem, nem branco, nem heterossexual, nem rico, você não tem condição de disputar a política. O que a gente está fazendo aqui é abrir as portas de voadora, né? É isso que a gente está fazendo. Então, a rejeição, inclusive das outras companheiras, vai ser muito grande. E aí vem uma série de coisas, né? Nós somos criadas desde muito pequenas a disputar entre nós. Quem é a mais bonita, quem é a mais cheirosa, quem é que os homens vão querer mais. E a gente sempre cria a gente vai crescendo entendendo que essa disputa ela precisa ser fortalecida entre nós, quando na verdade não é. Se cada vez mais nós estivermos juntas, nos respeitando, mais a gente vai ter espaço e condições de disputa de poder. Então tem muitas questões que é do imaginário da construção do ser mulher no Brasil, e tem a questão também de como a política é feita, né? É com muito dinheiro que nós não temos, né? Então as pessoas, vocês não têm dinheiro, como é que vocês querem ganhar a eleição? Ora, em 2020 a gente foi candidata no coletivo lá no Crato, a gente tirou mais votos do que a metade dos vereadores e vereadoras que estão na Câmara do Crato hoje, e nós não tínhamos dinheiro. Né? Foi na nossa voz, no nosso corpo, na nossa empolgação com as outras companheiras que nós conseguimos esses votos. A gente não foi eleita por conta do coeficiente eleitoral do município, que a gente não conseguiu atingir. Mas veja bem, uma campanha sem dinheiro, só de mulheres negras, era um coletivo de 5 mulheres negras, a gente conseguiu ter mais votos que a metade dos vereadores, mais da metade dos vereadores e vereadoras que estão na Câmara do Crato hoje. Então, assim, é preciso que a gente tome a frente desse espaço, né? Não é fácil, porque quando a gente se projeta no âmbito externo, né, público, há muitas críticas, muita coisa negativa, mas acho que a gente precisa se fortalecer primeiramente entre nós. Então a gente tem hoje um grupo muito fortalecido, muito conciso, com as nossas famílias muito próximas, apoiando todas as nossas ações. Isso faz com que a gente se fortaleça. Que mesmo que postem alguma coisa ruim sobre a gente, mesmo que falem alguma coisa ruim sobre a gente, esse grupo, a gente consegue se blindar disso. Porque nós temos a força do nosso autocuidado, do nosso autorrespeito, do que a gente conseguiu criar ao longo desses anos. Minha filha, acorde. Corpus Domini nosso Jesus Cristo, custodiado na tua vida eterna. Amém. Corpus Domini nosso Jesus Cristo, custodiado na tua vida eterna. Amém. Corpus Domini nosso Jesus Cristo, custodiado na tua vida eterna. Amém. Corpus Domini nosso Jesus Cristo, custodiado na tua vida eterna. Maria. Maria.
Meu padrinho Cício, olha aqui a Maria. Falar de Maria de Araújo é falar sobre a história de Juazeiro do Norte. A beata tem sua importância na construção dessa cidade, tanto quanto o famigerado Padre Cícero. Porém, até mesmo viva e até os dias de hoje falecida, ela sofreu por constantes tentativas de apagamento da sua história. Desde o enclausuramento em sua casa até a morte, do seu túmulo que foi violado e da sua história que foi abafada pela mídia local. Mas você realmente sabe a história da Beata Maria de Araújo? No dia 24 de maio de 1861, nasceu Maria Madalena do Espírito Santo de Araújo, no povoado de Tabuleiro Grande, hoje o município de Juazeiro do Norte. Trabalhou desde muito cedo, já que seus pais morreram quando ela ainda era muito jovem. Ela já foi doceira, lavadeira, costureira, ensinou a costurar para as crianças e também já trabalhou contando tijolos para uma olaria. Aos 22 anos, Maria de Araújo passou a utilizar hábitos de freira e a viver com o Padre Cícero, onde ele passou a chamar ela de beata, como era costume dele. E aí nisso ela passou a participar de momentos de oração e retiros espirituais, onde neles aconteceu o que mudou para sempre a vida dela. Ocorreu em Juazeiro, na sexta-feira da Quaresma, pela primeira vez em público, na igreja, o fato extraordinário de se transformar sangue na boca da Maria de Araújo, a hóstia que ela recebeu, em comunhão da mão do Padre Cícero Romão Batista, assim que se iniciou a questão religiosa no Juazeiro, cujas consequências vieram até nossos dias. Depois desse dia, esse fato voltou a acontecer diversas vezes, o que levou o Padre Cícero e a população de Juazeiro a acreditar que isso realmente fosse um milagre e que Jesus Cristo estaria no sangue que saía daquela hóstia. Eu sei que aconteceu que divulgaram, né? Aí o bispo soube, aí mandou uma comitiva examinar que não podia acontecer aquilo, que era... No interior, né? No interior, numa cidade que ninguém nem conhecia. Né? Acho que 1800 não era nem município, era um vilarejo. Uma negra analfabeta. Como é que Jesus ia se transformar na boca dela? Antigamente os santos eram tudo europeus, né? Era tudo lá da Europa. E então aí mandaram uma comitiva, o bispo de Fortaleza. E essa comitiva veio, fez os exames na beata e comprovou que era uma coisa sobrenatural. Não tem explicação. Os médicos dentistas, que antigamente tinha mais dentistas, que era médico de tudo, o dentista. Examinou língua, a dentição dela. Aí fizeram exame de escarro, essa porra toda. Ela não tinha doença nenhuma. Mas na hora que a hóstia era colocada na boca dela, e se transformava em sangue. O caso foi para a Diocese em Fortaleza e para o Vaticano, mas ambos negaram que fosse um milagre, alegando que Jesus Cristo nunca sairia da Europa para vir fazer milagre no interior do Ceará e principalmente com uma mulher pobre e preta. Depois que a beata teve seu milagre negado, ela viveu em clausura pelo resto de sua vida e teve até a sua morte negligenciada, onde o seu obituário está em branco, não tem a causa de sua morte. Maria Magdalena do Espírito Santo de Araújo, Beata Maria de Araújo, simples, humilde e devota, dirigida espiritual do Padre Cícero. Maria de Araújo entra para a história desde o dia em que, ao receber a Sagrada Eucaristia, se fez protagonista dos milagres do Juazeiro. Em 1º de março de 1889, aqui, na mesma humildade com que viveu, repousam seus restos mortais.
identificados num resgate histórico de seus conterrâneos. Então, essa história de apagamento das mulheres negras é uma história muito recorrente nesse país. Quando você diz assim que só teve acesso à informação sobre a existência da Beata o ano passado, isso é muito sintomático da educação brasileira, né? E aqui no Ceará, principalmente, né, onde os nossos heróis e heroínas negras, eles não são trazidos para nós, né, no livro didático, nas aulas, né? Isso é uma coisa, inclusive, muito recente, né? Algumas escolas, né, é que trazem esse debate em momentos muito pontuais, né? No Dia da Consciência Negra, no Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, no Dia da Mulher, alguma data, as pessoas tendem a querer visibilizar. Mas esse processo de apagamento da existência da Beata é um sintoma muito forte aqui na região do Cariri e em Juazeiro especial, né? Porque a ideia que se tem, a narrativa que foi construída, né, do milagre, é que o milagre foi de Padre Cícero, né? Então isso é esconder a verdade da história. Padre Cícero foi um personagem assim essencial na concretude daquele milagre. Mas o milagre foi da Beata, inclusive foi um milagre que vieram outros padres, o bispo, né, para fazer os testes se era verdade, e aconteceu com eles também, né? Tem os filmes, relatos, os registros históricos aí de professores, cientistas das universidades que provam isso, né? Então, assim, construir a história de Juazeiro só em cima da história do Padre Cícero, né, é realmente negar a existência dessa mulher. E aí a gente imagina por que essa história ela não é contada, né? Era uma mulher negra, baixa, né, com características de beleza não reconhecida pela sociedade. Acho que tem até um padre que faz uma descrição horrenda da Beata, né, de como ela ele compara ela a uma figura monstruosa. Então, isso é muito grave. Isso é muito grave na história das mulheres negras desse país. E a gente fica se perguntando, né, por que esse país tem tanta raiva da gente? Né, por que a sociedade brasileira não consegue compreender e nos colocar num lugar de destaque na sociedade como construtoras desta nação, como cidadãs que constroem essa nação, né? Então, essa história da Beata é uma história muito, muito longa, né? Mas ela revela para a gente esse racismo mesmo, de como essa cidade é construída em cima de um nome e o outro nome tão importante quanto ele é apagado. Então, para nós, esse Cariri é muito mágico, né? Ele traz para nós, essa nossa resistência com certeza vem das nossas ancestrais, não vem só de nós, não. Quando a gente diz assim, nossos passos vêm de longe, é porque realmente não começa aqui. Começa com a Beata, começa com a Avó Maria do Espírito Santo, conversa com as primeiras mães de santo daqui dessa cidade, né? Começa com as mulheres, e a gente se emociona mesmo quando fala, porque a gente sabe que essa força nossa, ela não nasce aqui na gente, ela vem de muito antes, né? E a gente fica muito feliz e nesse compromisso de levar a voz e a história dessas mulheres, né, no mais alto patamar que a gente puder. A nossa voz vai servir para isso, né, para levar a existência delas no mais alto patamar que a sociedade caririense puder alcançar.